sou psicóloga, né, graduada em psicologia clínica, estou aí há 19 anos atuando na área, desde que me formei. Trabalho com diversos conflitos humanos em todas as fases da vida e acho que sempre junto com o paciente tentando ajudá-lo a esclarecer, resolver e melhorar o que está causando sofrimento para ele. E aí, para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a violência doméstica, e aí eu achei importante trazer duas palavrinhas para a gente começar a conversar sobre violência doméstica, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente lembrar que existe uma diferença entre violência e agressividade. Eu gosto de pensar a agressividade, certamente baseada nas teorias que já estudei, como uma característica que todo ser vivo tem. E a violência como uma evolução prejudicial da agressividade. A gente pode até dizer que a agressividade tem o objetivo de garantir a sobrevivência nos animais por instinto e em nós humanos como uma das características que pode nos permitir superar obstáculos. Como? Como pode permitir que a gente supere obstáculos, a característica da agressividade, né? Se a gente pensar nos primeiros chutes que o bebê dá, ainda dentro da barriga da mãe, e na forma como ele suga o peito para mamar o seu leite, ou nos primeiros puxões de cabelo, que com a mãozinha pequenininha e os dedos ele aperta assim, agarra nos cabelos, quando ele aprende a fechar a mãozinha e faz isso, né? No pegar um objeto, no lançar esse objeto longe, no se jogar para trás, né? Principalmente quando uma vontade dele não é atendida, a gente reconhece a agressividade. E crescemos saudáveis quando a nossa mãe ou o nosso pai ou quem cuida da gente segura a nossa mãozinha ao primeiro tapa que a gente tenta dar em alguém. Quando censura. E aí, o que acontece, né? A gente cresce, vai se desenvolvendo, vai crescendo, o bebê aprendendo a explorar o mundo. Ainda como bebês, a gente aprende que quando um brinquedo é nosso e alguém pega, a gente vai em cima e toma o brinquedo da mão do outro. A gente fica bravo, cruza os bracinhos, depende da ocasião. E a gente começa aí a experimentar um ser agressivo. E como dizer que não existe agressividade num chutar uma bola para o gol? Então, até mesmo nas primeiras brincadeiras, que como ser humano a gente aprende, a agressividade está presente. Ainda não de forma nociva. Mas a gente evolui. E se a gente evolui de forma saudável, a gente aprende a direcionar a nossa agressividade para que ela seja mais adequada e aceita na nossa vida e na sociedade ou na comunidade que a gente vive. E a violência? Como é que ela é então? Bom, a violência é toda a agressividade que a gente usa com o objetivo de dominar ou submeter o outro à nossa vontade. É um abusar do poder que eu tenho sobre o outro. É um subjugá-lo. É maltratar para enfraquecer o outro. Eu seria violenta se usasse algum tipo de poder que eu tenho sobre alguém em prol da minha vontade. Especialmente se eu causasse algum mal a essa pessoa. Bom, e como é que a gente pode diferenciar a violência da agressividade? Eu acho que a questão principal é o abuso do poder. Vamos voltar a pensar em uma gestante lá no seu 8º mês, quando o bebê chuta a barriga dela. Ele lá dentro da barriga precisa de um movimento agressivo para o chute. E nessa situação, não existe um abuso do poder sobre a mãe.
esse bebê nasce e vai se desenvolvendo. E quando ele começa a mamar, ele morde o peito da mãe. A mãe reage e conforme os dois vão se percebendo saudáveis, tanto mãe quanto bebê, ela vai censurando esse bebê e mostrando para ele que ele não pode destruí-la, mordê-la em prol das vontades dele. Ele entende que ela reage e tem a sua própria vida, independente das vontades dele. Ela não usa a força física que ela tem para bater no bebê. Se usasse, seria uma violência, um crime. O bebê cresce e vai aprendendo que cada vez mais as suas vontades não são leis para outras pessoas. E aos poucos aprende a frustrar-se e adaptar-se ao mundo que não existe para satisfazer as vontades dele, que são vontades únicas, mas sim um mundo que propicia os seus relacionamentos. E se no decorrer desse desenvolvimento ele aceita essa condição da censura e da frustração, ele se torna capaz de respeitar. Mas se não aceita, ele vai usar das forças que ele tem e do poder que ele tem para subjugar os outros e fazer com que os outros atendam às vontades dele próprio, e aceite as suas regras. Essa pessoa, quando cresce ou quando crescer, pode ser o seu parceiro, o seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, um cuidador ou qualquer outra pessoa próxima. Na infância, a gente vai vivenciando os conflitos de interesse entre o nosso querer e o mundo. E saudavelmente a gente vai tentando anular esses conflitos, resolver esses conflitos. Se a gente continuar se desenvolvendo como ser saudável, a gente vai aprender a resolver esses conflitos, respeitando as regras e os valores do grupo que a gente convive. E se esse desenvolvimento não seguir o saudável, a pessoa vai tentar controlar o outro por meio do poder que ela adquire ou que ela rouba, praticando uma forma de dominação. É nesse caso que tem-se a violência. Na resolução dos conflitos, eu falo, mas ouço o outro. Eu não preciso me submeter nem usar um poder. O respeito está acima das vontades e do que eu quero. E eu sou capaz de entender isso quando eu resolvo um conflito. Na violência, eu imponho a minha vontade. Essa minha vontade vira lei e eu faço de tudo para submeter o outro à minha vontade, à minha escolha. Eu uso o meu poder sobre essa outra pessoa e a minha vontade passa a estar acima de qualquer valor, inclusive o respeito pelo outro. Falar sobre violência doméstica é falar sobre um tipo de violência silenciosa, aquela que acontece dentro das nossas casas, aquela que a gente acha improvável porque a gente está perto das pessoas que a gente que deveria nos proteger. A gente acha que dentro de casa é um lugar onde deveria se sentir protegido, nosso lar. Né? E é por isso que as pessoas mais vulneráveis à violência doméstica acabam sendo as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos, os deficientes físicos e mentais. E as pessoas com algum tipo de doença incapacitante, temporária ou permanente. E por que o silêncio acontece na violência doméstica? Por acontecer dentro de casa, muitas vezes é uma situação que a família fica envergonhada de expor. Ela envergonha as vítimas, impedindo que a vítima peça ajuda. Muitas vezes pelos medos que ela impõe para a vítima, muitas vezes pela dependência da vítima do ambiente ou do agressor, outras vezes, e muitas delas também, pela falta de recursos econômicos, familiares, recursos sociais e até recursos cognitivos. Pela falta de conhecimento de que o que está sendo vivenciado
tá errado. Então, às vezes, culturalmente, ela aprende ou entende que alguém ensinou para ela que ela deve suportar aquilo e resolver aquilo entre família. Por crenças culturais, por crenças religiosas, né? Então, algumas vezes, a religião também acaba escondendo algum tipo de violência. Por sentimentos inadequados de culpa, então a pessoa agredida também se sente culpada, porque constantemente o agressor faz com que ela acredite que fez algo de errado, e por aí vai. Cada vítima eu diria que com seus muitos motivos para ficar calada, e também cada família com seus muitos motivos para esconder isso e para manter o silêncio. Bom, continuando, todo ato violento praticado por qualquer familiar ou outra pessoa do convívio familiar, como empregados, agregados, até mesmo aquelas pessoas que visitam a casa esporadicamente, pode caracterizar-se num ato de violência doméstica. Então, a violência doméstica define-se por qualquer ação ou omissão que vai prejudicar o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito da pessoa. A violência doméstica atinge todas as populações do mundo, independente da cultura, do nível social e da condição econômica. Algumas formas são mais comuns. Primeiro, violência física. Segundo, violência sexual. Num terceiro, violência psicológica. E quarto, a negligência. Machucar alguém ou tentar machucar alguém usando a força física ou algum tipo de objeto, instrumento ou arma é um ato de violência física e pode acontecer dentro ou fora de casa. Desde que aconteça ou desde que seja causado por alguém da família ou do convívio familiar, caracteriza-se numa violência física doméstica. A violência psicológica, por sua vez, é qualquer ação ou qualquer omissão que prejudica ou que tenha o objetivo de prejudicar a autoestima, a identidade ou quem aquela pessoa é, e até desmoralizá-la. Também pode acontecer dentro ou fora de casa. É violência doméstica psicológica, desde que aconteça por alguém do convívio familiar. A negligência também é algo muito comum. E é quando os pais, ou um familiar, ou os familiares, ou os cuidadores falham nos cuidados de saúde, alimentação, higiene, vestimenta, habitação, educação e suporte emocional que deveriam dar para aquela pessoa cuidada. Pode acontecer com crianças, adolescentes, idosos, deficientes ou pessoas em situação permanente ou temporária de doença incapacitante. Normalmente as pessoas vulneráveis ou que precisam dos cuidados de alguém, ou que estão sob os cuidados de alguém, né? A violência sexual é toda ação na qual qualquer pessoa ou uma pessoa em situação de poder obriga outra pessoa a realizar práticas sexuais, utilizando da força física, utilizando também de influência psicológica ou uso de objetos, armas e drogas. Como exemplos de situações de violência, a gente tem... Oi. Deixa eu ver, eu estava nos exemplos, eu ia citar exemplos de situações de violência. Então, a gente tem humilhação, né? A humilhação é um exemplo de uma situação de violência, e se ela acontecer dentro de casa, né, de uma pessoa do convívio familiar para outra, ela caracteriza-se em violência doméstica, qualquer tipo de humilhação, xingamentos e até desvalorização moral.
E aí a gente pode pensar assim, ah, poxa, mas quando a gente pega aqueles exemplos onde alguém da família xinga muito uma pessoa, usa de palavras inadequadas, usa de humilhação, né? Eu tive um caso que a criança não, assim, fazia tanta birra e não queria juntar os brinquedos ou pegar, né, guardar as coisas, ajudar a mãe a arrumar a casa, e uma bagunça que ela fazia, uma estratégia que a mãe usava era pegar a mão da criança forçada, levar até o objeto no chão, e começou assim, levando até o objeto no chão e fazendo a criança, assim, usando a força física da mão dela para fazer a mão da criança guardar aquilo. Até que evoluiu para levar o rosto da criança até aquele objeto para que ela pegasse. É uma humilhação, é uma violência doméstica, e não importa se é uma forma que a mãe encontrou de educar a criança, não é uma educação, é uma violência. Então, qualquer forma de humilhação, não importa a idade, humilhação, xingamento e desvalorização moral. Uma outra forma é tirar da pessoa a liberdade de crença. Então, dizer que o que ela acredita não é verdadeiro, né? Por exemplo, uma pessoa não pode censurar ou impedir a outra da sua crença individual. Não importa se é homem, mulher, criança, idoso, né? Essa é uma forma de violência que a gente chama de violência psicológica. Uma outra forma de violência é fazer a pessoa achar que ela está ficando louca, né? Isso é muito comum com as mulheres. Então, pode acontecer quando a pessoa mente ou distorce fatos e esconde situações para deixar a vítima em dúvida sobre a sua sanidade. É como se fizesse ela acreditar que aquilo que ela está interpretando não existe, e a verdade passa a ser a loucura dela. Controlar ou oprimir uma pessoa também é um tipo de violência. Aqui, o que conta é o comportamento obsessivo de um sobre o outro, né? O obsessivo no sentido de, por exemplo, o homem sobre a mulher, como querer controlar o que ela faz, o que ela veste, para onde ela deve sair, quando ela deve sair, na casa de que familiar ela pode ir, quais os amigos ela pode ver, com quem ela pode falar, às vezes olhar o celular, invadir e-mails, são tipos de invasões e violências. Expor a vida íntima do casal, isso é muito entre casais, né? Falar sobre a vida do casal para os outros, a gente chama de violência moral. E aí, nem toda, acho que é legal lembrar que, assim, nem toda violência física resume-se ao espancamento. Então, ameaçar jogar um objeto, até jogar um objeto, sacudir a pessoa pelo braço, apertar, também é um tipo de violência, tanto com crianças quanto com adultos e idosos. Não difere se a pessoa, né, o vulnerável do agressor. Forçar atos sexuais desconfortáveis. Então, não é só o sexo forçado que é uma violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que ela não queira também é violência. Então, tudo que é confortável para o outro e que ele é obrigado a fazer por um estado de dominação é considerado violência. Dentro dos prejuízos ou das consequências que a gente tem da violência, a gente tem algumas consequências que são imediatas, como lesões físicas, pesadelos, raiva, culpa, vergonha, medo, ansiedade, depressão, o querer estar sozinho ou isolamento social, até a morte. Essas são as principais consequências imediatas da violência. E a gente tem também as consequências tardias, né? Acontecendo por várias vezes, a gente pode ter a morte, traumas físicos, transtornos psiquiátricos graves, pensamentos invasivos, ideações suicida, isolamento, raiva, hostilidade, culpa, sensação constante de perigo que pode virar uma paranoia,
dificuldade de resolver problemas interpessoais generalizada, todos os problemas pessoais que aparecerem, dos mais simples aos mais graves, ou aos mais intensos. E aí, acho que é legal trazer também algumas manifestações de violência sexual infantil, para que a gente também esteja consciente e consiga informar ou consiga passar essa informação e até identificar, né, com crianças, com conhecidos mesmo. Então, para a criança, a gente tem indícios de violência sexual, depressão, distúrbios do sono, aprendizagem e alimentação. Então, a criança tem insônia, acorda chorando, pesadelos, dificuldade para dormir, atrasos escolares mesmo, dificuldade para comer, ou comer demais, ou perder o apetite, vômitos, né? E por aí vai. A gente tem também ansiedade, né? Então, quadros ansiosos em crianças, quadros obsessivos compulsivos, tiques, que são aqueles comportamentos repetitivos, né? Sentimentos de rejeição, então uma criança que acaba acreditando que o mundo nunca vai ser um lugar bom e acolhedor para ela, e não importa qual pessoa que esteja perto, vergonha intensa e medo, abuso de álcool ou outras drogas, disfunções sexuais, isso, né, mais tardiamente. A criança também tem uma característica muito marcante, assim, a criança que sofre violência sexual, ela tem uma necessidade de se lavar frequentemente, de se limpar frequentemente, de tomar banho toda hora, né, como se ela se sentisse suja mesmo. Aumento da atividade masturbatória compulsiva, então ela acaba em todas as atividades e situações do dia a dia mesmo, rotineiras, ela acaba arrumando um jeito de sentir aquela parte do corpo dela que está incomodando, né? Como se aquilo também fosse um tique. Imagem corporal extremamente prejudicada e comportamento auto e heteroagressivo. Então, pode virar uma criança agressiva, violenta, e essa violência pode ser contra ela própria ou contra outras pessoas. As consequências da violência doméstica contra a criança, o adolescente, as mulheres, os idosos e as demais pessoas com limitações físicas e mentais são consequências que vão durar a vida inteira. É como se a gente tivesse assim, são guardadas na memória e não existe cura para isso, né? São feridas que vão perdurar para a vida inteira. E acho que é por isso que o nosso papel é tentar evitar, interromper e minimizar os prejuízos da violência doméstica, seja dentro das nossas casas, seja na nossa vizinhança, na nossa comunidade ou no mundo. Porque ela pode não estar dentro da nossa casa hoje, mas se tiver na casa do nosso vizinho, a gente corre o risco de deixar que ela entre dentro da casa dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Porque em algum momento, essas pessoas importantes para a gente também vão formar suas famílias. Em que condições essas famílias também serão formadas? Uma pesquisa rápida na internet vai ajudar muita gente a buscar, né, assim, a identificar pedidos de ajuda. Eu trouxe aqui o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, o Disque 190, que é a Polícia Militar, isso para atuação emergencial, Disque 100, Delegacias da Mulher mais próxima, delegacias de polícia, e entre outras iniciativas, a gente tem várias empresas que eu não quero citar o nome para não virar propaganda, mas algumas empresas privadas que têm várias iniciativas nos sites dessas próprias empresas. A gente tem ONGs muito envolvidas nessa ajuda, nesse pedido de ajuda, e a gente tem as várias iniciativas de cada comunidade, né, para dar um suporte para essas pessoas.
como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica. Então, acho que a primeira coisa é assim, a tentativa de aproximação, de mostrar que você está presente, o ouvir, o monitorar aquela violência que você acredita que pode estar acontecendo. Fazer o contato frequente com essa pessoa que você acha que pode ser uma vítima, é a primeira melhor forma de ajudar, porque você vai ensinar para ela, você vai mostrar para ela que ali existe uma janela, um vínculo para ser formado de confiança. A segunda coisa, quando você estiver escutando ou ouvindo essa pessoa, é não julgar e nem criticar. É simplesmente acolher. É ouvir da maneira mais pura. A terceira coisa que eu poderia dizer é orientar a pessoa. Não falar o que é certo e errado, mas orientá-la em relação ao que ela está vivendo. Encorajá-la e denunciar. Então, essa última palavra parece pesada, mas existem diversas formas de denúncias muito seguras e é uma das coisas que vai, muito provavelmente, mostrar para a pessoa que alguns recursos podem ser utilizados. Vamos lá. E acho que basicamente esse é o nosso papel, né, como pessoas ou que podem oferecer ajuda ou que em algum momento talvez precise pedir ajuda. E aí agora eu abro um pouquinho para um bate-papo sobre a importância da gente identificar isso desde muito cedo, a importância da gente identificar, né, até no nosso convívio, o que é agressividade, como cuidar para que essa agressividade não se transforme numa violência, e perguntas que talvez eu consiga responder. Então, eu já vou mandar a primeira pergunta aqui, né? Vamos lá. Primeiramente, agradecendo a palestra e já emendando a pergunta aqui. Como orientar uma pessoa que tem medo de enfrentar o agressor que ameaça se matar ou sair de casa se não for atendido em suas vontades? Tá. Acho que a primeira coisa é conversar com essa pessoa. Eu acho que é uma conversa que tire o foco da responsabilidade dela em salvar a vida do outro. Ela primeiro precisa entender que essa pessoa tem ela primeiro precisa entender que essa pessoa tem uma dificuldade para estabelecer vínculos saudáveis e se até aquele momento da vida ela não encontrou alguém que consiga satisfazer todas as suas vontades primitivas, não vai ser ela quem vai conseguir salvá-lo. Né? Então, eu acho que é primeiro um acolher e em nenhum momento falar, não, você está errada, ele não vai fazer isso de forma nenhuma. Eu acho que acolher, né, ouvi-la falar sobre isso e relembrá-la de que é um adulto, a gente não está diante de uma criança de 3 anos de idade que não tem a sua vontade, não tendo a sua vontade atendida, vai se jogar para trás, bater a cabeça no chão e, né? Acho que acolher, assim, ouvir a conversa dela, não é nem eu diria que assim, o primeiro erro da gente é achar que quando alguém vem contar alguma coisa, a gente tem que devolver uma resposta. É primeiro um ouvir. A hora que você mostra que está ali, o vínculo de confiança foi estabelecido e ela vai te procurar ou confiar mais vezes no que você tem a dizer para ela. Terminando a conversa com essa pessoa, eu terminaria dando orientações em relação ao que é violência, que a violência é algo inadequado e não saudável e que existem muitas opções de ajuda, que você é uma delas. Como quebrar essa dependência doentia? Como fazer a pessoa identificar esse relacionamento doentio, uma vez que o problema também é de quem está sendo agredida?
como quebrar esse relacionamento doentio. Primeiro, Como para quebrar essa acontecer dependência essa doentia. dependência, na verdade, eu diria que assim, ó, não é uma dependência doentia, é que a pessoa na relação, ela realmente acredita que é pobre de recursos. Então, ou ela depende financeiramente, ou a pessoa ameaça que ela não vai ter onde morar, não vai ter o que comer, vai ficar longe dos filhos, ninguém vai gostar dela, que ela não é uma pessoa admirável, que ela não tem potencial. Então, primeiro, esse agressor, ele destruiu a autoestima dessa pessoa. Então, ele destruiu a identidade. E aí ela passa a acreditar que aquele agressor é a única coisa que ela tem no mundo. É valorizar, é mostrar os pontos positivos, o que você vê nela de características positivas, enfim. E tinha uma outra parte dessa pergunta. A primeira foi Como fazer, essa que eu respondi. e como fazer a pessoa identificar esse relacionamento doentio, uma vez que o problema também, é da pessoa que está sendo agredida. Tá. Como eu disse, né? A gente precisa trabalhar a autoestima dessa pessoa para que ela acredita que aquela não é a única solução, que o agressor não é a única solução que ela tem na vida. E realmente a pessoa agredida, ela acredita que aquela pessoa que está ao lado dela é a única opção que ela tem na vida. Doutora Ivana, tá por aí? Oi, eu tô. Complemente, por favor. E alguém mais também, tá? É para ser um bate-papo. Doutora não, aqui eu não sou doutora nenhuma. Tá bom, Ivana, desculpa. Acho que uma coisa que é importante é ajudar a pessoa a perceber, né, que é uma violência, porque muitas vezes a pessoa vai achando, não, isso é normal, não, é só uma vez, é só porque tá nervoso, é só porque tá chateado, eu fiz alguma coisa para deixar a pessoa chateada, né, e começar a assumir uma culpa e não achar que, na verdade, é um relacionamento que não está Sim, saudável, né? Então, sim. ajudar a pessoa a perceber isso é super importante também. Eu gosto muito de usar nas minhas sessões, pedir para a pessoa me contar 2 ou 3 vezes o acontecido para ver se ela consegue perceber o que ela está falando. Quando ela mesma ouve o que ela está relatando, existe uma chance maior dela ampliar a consciência do que está acontecendo com ela. Eu gosto de pensar que é a minha primeira estratégia. Né? Ok, obrigada. Próxima. Como agir com um vizinho que constantemente grita e xinga com palavrões os seus filhos pequenos? Tá, eu diria que se eu tivesse liberdade com a minha vizinha, eu informaria ela das novas leis, se ela não está, né, familiarizada com as novas regras, com a sociedade, e não funcionando uma única conversa, eu faria uma denúncia. A maioria das denúncias são anônimas e você garante que um profissional neutro vá lá conversar com esses pais e aí se a sua informação não funcionou ou se você não tem acesso a esses vizinhos, algum profissional sério vai lá informá-lo do que ele não deve fazer. Então, a denúncia eu acho que é a melhor opção. Tutelar, né, que a gente pode fazer denúncias sobre violência infantil. Sobre violência infantil. Uhum. E eles vão, avaliam, né, dão suporte para a família quando precisa, tentam identificar o que é que está acontecendo. Então, o Conselho Tutelar é um local que a gente pode fazer essas denúncias. Mas pode fazer anônima? Pode. Pode. Eu acho que, assim, pode, porque, assim, o Conselho Tutelar, ele guarda, mesmo que você se como é que... me sumiu a palavra. Se você se identifica,
não é uma informação que a pessoa, ou que o agressor tem, é uma informação que fica com o conselho tutelar. Não, essa pessoa não, né, o agressor não tem acesso às informações de prontuários internos do conselho tutelar. Mas eu acho que essas denúncias para violência infantil não precisam ser anônimas, não. Eu acho que podem ser encorajadas, né? O agressor não vai saber que você fez. Na pandemia, quais são os casos de violência mais frequentes que estão acontecendo para ficarmos em alerta? Qual a idade das crianças que sofrem abuso sexual que ficam se lavando com frequência? Adolescentes? É antes da adolescência. Então, a primeira parte da pergunta é se nessa pandemia com que frequência a violência acontece, né? Pelo que eu tenho lido, e eu vou ser sincera que eu não li muitas coisas, mas pelos artigos que eu li, a violência mais frequente agora é com mulheres. Envolve muito uso de drogas e bebida alcoólica, e algumas questões culturais também, mas é com mulheres, é violência doméstica com mulheres. Em relação à idade das crianças que têm esse tique de ir tomar banho toda hora e lavar-se toda hora, a criança que já toma banho sozinha e não tem uma idade limite, né? Até o adolescente não tem idade. Tem adolescentes de 16 anos que ainda acabam usando esse comportamento de lavar-se constantemente, porque é uma sensação muito parecida com a repulsa, né? E o banho é uma das primeiras coisas que a gente entende que vai livrar a gente de alguma sujeira. O que mais tenho visto são pais que não estão dando conta de cuidar das crianças, trabalham, cuidados da casa durante a pandemia e têm usado da violência verbal. Como ajudar essas crianças e famílias, já que os próprios pais não estão dando conta do autocuidado? Tá. Eu acho que a gente está aí nessa pergunta, a gente tem uma questão que é multifatorial, né? Eu não tenho como trabalhar um sintoma que é a irritabilidade ou os pais que descontam nas crianças através de agressões verbais, o estresse deles no dia a dia. Eu acho que aumentou sim, eu acho que os pais não estão dando conta do que fazer com as crianças em casa, mas não acho que tenha uma única resposta específica de como ajudá-los. Eu gosto de pensar que eu ajudo os meus pacientes muito individualmente em cima de cada uma das queixas que eles me trazem. Oferecer a conversa, se você é amigo, familiar, até, né, parente, oferecer a conversa e o acolhimento, ou vamos conversar sobre isso. Eu gosto de colocar, incentivar os pais a brincarem, a cozinharem juntos, a entender que a criança é parte da família e que ela tem a necessidade de participar daquelas situações que estão acontecendo ali dentro de casa durante a pandemia. Gente, fiquem à vontade para complementar respostas, tá? Bom, são essas perguntas. Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma colocação. Lícia, eu tenho uma pergunta aqui. Como a igreja ou como uma comunidade pode ajudar a identificar pessoas que sofrem algum tipo de violência e uma vez identificado, qual que é a melhor maneira de ajudar, de tratar, de encaminhar? Quer dizer, como é que a gente consegue criar uma rede de proteção bacana, um está ajudando o outro e percebendo e atento para o problema e para as dores do outro? Tá. Eu acho que num primeiro momento resgatar o que a gente tem de valor básico, independente da religião, né? Então a gente tem assim, ó, independente da religião, a gente tem o respeito, a colaboração, o amor pelo próximo, a importância de você estar junto, as boas amizades, os relacionamentos.
cultivar isso já é uma forma de evitar que as pessoas aceitem a situação de violência, né? Uma pessoa com esses recursos, ela raramente vai aceitar ser violentada, né? Seja moralmente, psicologicamente, fisicamente. Então, o conhecimento, eu acho que está acima de tudo. Quando você cultiva, mesmo numa igreja, numa religião, o conhecimento pelo que é o respeito, a importância da vida em comunidade. Então, em primeiro lugar, o respeito. Em segundo lugar, a informação, a educação, né? E aí, se você dá esses recursos para a pessoa, ela mesma vai desenvolver e vai ter a capacidade para perceber o que ela deve ou não aceitar do mundo e quais as relações que ela deve cultivar. Como ajudar as pessoas que estão nessa condição é oferecendo recursos mesmo, né? Recursos no sentido de, em alguns momentos, precisa-se da ajuda profissional, precisa-se talvez da atuação do serviço social, que eu acho que é uma área importante, e da atuação da saúde mental, né? Para que a pessoa entenda que recursos emocionais são recursos ricos para que ela enfrente qualquer adversidade, qualquer problema da vida. E para que ela não aceite relações empobrecidas, né? Identificar isso nas famílias é algo mais cuidadoso. Cuidadoso não, eu acho que é algo mais difícil, né? Porque a gente está num mundo empobrecido mesmo de valores humanos, onde as pessoas ligam pouco para outras pessoas ou se importam um pouco com outras pessoas. E aí a convivência que a gente tinha antigamente de um ir à casa do outro, uma tarde, comer um bolo, uma conversa com a comadre, com a madrinha, com a amiga, né, com o amigo. Isso tem se perdido, né? O que tem tomado lugar dessas boas práticas de relacionamento que ajudavam a gente a entender, conhecer o que estava acontecendo na casa dos nossos familiares e nossos vizinhos, foi substituindo-se ao longo desses últimos anos pelas fotos maravilhosas no Facebook, no Instagram, na internet, as pessoas postando coisas irreais, por bebidas. Então, a gente é bombardeado por um mundo onde dita para a gente o que a gente vai consumir. Então, são músicas, são textos, são livros que incentivam a violência. É o cinema que é muito legal, só tem filmes violentos, né? A novela, televisão, enfim, eu acho que o mundo está empobrecido de mostrar para a gente o que a gente precisa do básico, né? E que a gente foi perdendo. Então, eu acho que, assim, é uma resposta difícil porque é começar de coisas muito pequenas e que pouco são valorizadas hoje. Criar aquela rede, aquele grupo de crochê, né, onde vão ser trocadas informações, ou de costura, um grupo de pintura. Unir as pessoas por interesses também ajuda muito, né? Pintar quadros, ouvir instrumentos musicais, mas cada um no seu mini grupo de interesse vai se conhecendo, vai cultivando boas relações ali, né?